paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor sobre os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: Falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o que a ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família, por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã. Quando abriu as portas da casa do Senhor, ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou e disse: Samuel, meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. E Eli: Que te disse ele? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda severidade se me encobrires algo de tudo o que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo sem nada ocultar. Eli exclamou: O Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia, o Senhor estava com ele e não negligenciava nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor digno de fé. E o Senhor continuou a se manifestar em Silo. É ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. 1 Samuel, capítulo 4. A palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel naqueles dias. Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-los. Acamparam junto de Eben-ezer, enquanto os filisteus acampavam em Afaque. Os inimigos puseram-se em linha de batalha diante de Israel, e começou o combate. Israel voltou as costas aos filisteus, e foram mortos naquele combate cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que nos deixou o Senhor sermos batidos hoje pelos filisteus? Vamos a Silo e tomemos a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. O povo mandou, pois, buscar em Silo a arca da aliança, do Senhor dos Exércitos, que se senta sobre querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que fez tremer a terra. Os filisteus, ouvindo, disseram: Que significa esse grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós! Até agora nunca se viu coisa semelhante. Ai de nós! Quem nos salvará da mão destes deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Coragem, ó filisteus! Portai-vos como homens, para que não suceda que sejais escravizados aos hebreus, como eles são a vós. Sede homens e combatei. Começaram a luta e Israel foi derrotado. Fugindo cada um para sua tenda, houve um espantoso massacre.
tendo caído de Israel 30.000 homens de pé. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pereceram. Um homem da tribo de Benjamim, tendo escapado da batalha, fugiu naquele mesmo dia para Silo. Trazia a roupa toda rasgada e a cabeça coberta de pó. Chegou no momento em que Eli se encontrava sentado numa cadeira à beira do caminho, inquieto e temeroso pela arca de Deus. Entrando aquele homem na cidade, espalhou-se por toda parte a notícia e de toda a cidade levou-se um grande clamor. Eli, ouvindo, perguntou: que clamor é este? Nesse momento chegava o homem para dar-lhe a notícia. Eli tinha 98 anos, seus olhos estavam parados e já não viam. O homem disse-lhe: venho do campo de batalha, de onde escapei hoje mesmo. Que aconteceu, meu filho? Israel, respondeu o mensageiro, fugiu diante dos filisteus. O povo sofreu uma grande derrota. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Ao ouvi-lo mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo. Fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Tendo ouvido que a arca de Deus fora capturada e que o seu sogro e seu marido tinham morrido, foi subitamente acometida pelas dores do parto e deu à luz. E estando para expirar, disseram-lhe as mulheres que a cercavam: não temas, pois nasceu-te um filho. Mas ela não respondeu, pois estava inconsciente. Chamou o filho Icabode, porque disse ela: dissipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus, e morreram o meu sogro e meu marido. Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus apoderaram-se, pois, da arca de Deus, e levaram-na de Ebe-ezer para Azoto. Tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom, colocando-a junto do ídolo. No dia seguinte, levantando-se pela manhã, os habitantes de Azoto viram Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e repuseram-no no seu lugar. Na manhã seguinte, ao se levantarem, encontraram de novo Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. A cabeça do Deus e suas 2 mãos estavam desprendidas e jaziam perto do limiar. Dele só restou o tronco. É por isso que os sacerdotes de Dagom e todos que entram no seu templo em Azoto evitam ainda hoje pôr o pé no limiar da porta. A mão do Senhor pesava sobre os habitantes de Azoto. Ele os devastou e os feriu de hemorroidas na cidade e no seu território. Vendo isso, os habitantes de Azoto exclamaram: a arca do Deus de Israel não ficará conosco, porque a sua mão pesou sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Mandaram mensageiros que convocassem todos os príncipes dos filisteus e perguntaram-lhes: que faremos nós da arca do Deus de Israel? Eles responderam: transportem-na a Gate. E a arca do Deus de Israel foi levada para lá. Logo que o fizeram, a mão do Senhor foi contra a cidade, causando nela um grande terror. Feriu os habitantes desde o menor até o maior, com muitos tumores e hemorroidas. Mandaram então a arca de Deus para Acaron. Quando a arca chegou até lá, os acaronitas clamaram dizendo: trouxeram-nos a arca do Deus de Israel para nos matar com todo o povo. Convocaram todos os príncipes dos filisteus e disseram-lhe: devolvei a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar, e não nos faça perecer com todo o povo. Reinava na cidade um pavor mortal, e a mão de Deus fazia-se sentir rudemente. Aqueles que escaparam à morte eram feridos de hemorroidas. Da cidade subia até o céu um clamor angustiado. 1 Samuel, capítulo 6, dos versículos 1 ao 18. Esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Estes convocaram os seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram-lhes: que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se devolveres a arca do Deus de Israel, não a mandeis vazia, mas juntai a ela uma oferta expiatória. Se fordes curados, sabereis então porque sua mão não cessou de pesar sobre vós. Que oferta expiatória, perguntaram eles, devemos fazer? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número dos príncipes dos filisteus, porque foi essa praga que vos feriu, a vós e aos vossos príncipes. Fazei, pois, figuras de vossos tumores e figuras de ratos que devastam a terra.
Dai assim glória ao Deus de Israel. Talvez retire ele a sua mão de cima de vós, de vosso Deus e de vossa terra. Porque endureceis os vossos corações como os egípcios e o faraó? Estes só deixaram partir os israelitas quando o Senhor mandou os seus castigos sobre eles. Fazei um carro novo, escolhei 2 vacas que aleitam e que não tenham ainda levado o jugo. Atrelai-as no carro, depois de ter preso os seus bezerros no curral. Colocareis no carro a arca do Senhor, juntamente com um cofre, no qual poreis todos os objetos de ouro que ofereceis como expiação. Depois deixai-a partir. Segui-a com os olhos. Se ela subir pelo caminho de sua terra, para as bandas de Bet-Sames, é o Senhor quem vos enviou esta praga. Do contrário, conheceremos que não foi a sua mão que nos feriu, mas que tudo isso foi um simples acidente. Assim o fizeram. Tomaram 2 vacas que aleitavam e prenderam-nas a um carro, pondo seus bezerros no curral. Puseram no carro a arca do Senhor com o cofre que continha os ratos de ouro e as figuras dos tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho que vai a Bet-Sames e seguiram sempre o mesmo caminho, mugindo, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiam-nas até o limite de Bet-Sames. Ora, os Bet-Samitas cegavam o trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca e alegraram-se. O carro chegou à terra de Josué, o Bet-Samita, onde se deteve. Havia ali uma grande pedra. Cortaram em pedaços a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas desceram a arca do Senhor, juntamente com um cofre que vinha junto, contendo os objetos de ouro, e colocaram-na sobre a grande pedra. Os Bet-Samitas ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor naquele dia. E os 5 príncipes dos filisteus, que tudo tinham visto, voltaram naquele mesmo dia para Acaron. Eis o número das figuras de hemorroidas de ouro que os filisteus ofereceram ao Senhor como oferta expiatória, uma por Azoto, uma por Gaza, uma por Ascalon, uma por Gate, uma por Acaron. Ofereceram, além disso, tantos ratos de ouro quantas cidades haviam pertencente aos 5 príncipes, cidades fortificadas e aldeias sem muro. Disse a testemunha a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, no campo de Josué, o Bet-Samita, onde pode ser vista até o dia de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, dos versículos 1 ao 26. Um dia Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe: Dize-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão vós não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam por fim que não sabiam de onde era. Replicou-lhe também Jesus: Nem eu vos direi com que direito faço essas coisas. Então Jesus propôs-lhes esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe desse do produto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, o trajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro, feriram também este e o expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que se torne nossa herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará esses vinhateiros e dará a vinha a outros. A essas palavras disseram: Que Deus não o permita. Mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhe: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo.
tinham compreendido que se referia a eles ao propor esta parábola. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhe ciladas e surpreendê-los no que dizia, a fim de o entregar à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensina com retidão, e que, sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram de calar-se. Salmo 44, dos versículos 11 ao 18. Ouve, filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. De tua beleza se encantará o rei. Ele é teu Senhor. Rende-lhe homenagem. Habitantes de Tiro virão com seus presentes. Próceres do povo implorarão teu favor. Toda formosa entra a filha do rei, com vestes bordadas de ouro. Em roupagens multicores apresenta-se ao rei. Após ela vos são apresentadas as virgens, suas companheiras. Levadas entre alegrias e júbilos, ingressam no palácio real. Tomarão os vossos filhos o lugar de vossos pais. Vós os estabelecereis príncipes sobre toda a terra. Celebrarei vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Provérbios, capítulo 24, dos versículos 17 ao 22. Não te alegres se teu inimigo cair, se tropeçar, que não se rejubile teu coração, para não suceder que o Senhor o veja, e isto lhe desagrade, e tire de cima dele sua ira. Não te indignes à vista dos maus, não invejes os ímpios, porque para o mal não há futuro, e o luzeiro dos ímpios se extinguirá. Meu filho, teme o Senhor e o Rei. Não te misture com os sediosos, porque de repente surgirá sua desgraça. Quem conhece a destruição de uns e de outros? Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.